Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que o exorcismo final está chegando, né? O final, porque o preliminar já aconteceu na última sexta-feira, você assistiu muito bem. Houve ali uma grande sessão ali de libertação espiritual, né? Falácias e sofismas foram lançados fora ali, você viu, com muita clareza. E esse exorcismo que aconteceu lá foi muito maior do que você imaginou, porque gerou até comentários aí na mídia especializada, na mídia tradicional, que mostram para você o tamanho do sistema de operações psicológicas que estava acontecendo ali. Uma série de estratégias foram utilizadas e você precisa entender, e você vai entender tudo nesse vídeo aqui. É claro que quem acompanha o canal Daniel Lopes tem uma noção do que são as técnicas de persuasão, de convencimento, de operação psicológica, de programação mental, de behaviorismo, né, de estímulo-resposta, psicologia social e por aí vai. Aconteceu um grande projeto ali desse tipo de estratégia, tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado da situação quanto do lado da oposição. Vocês não tenham dúvida nenhuma, tá? Primeiro, a gente teve ali o atual chefe do executivo jogando um assunto antigo lá, aquele assunto lá de Santo André, lá em São Paulo, que desestabilizou completamente o programa, os outros oponentes, deu uma bagunçada ali no cenário todo, deixou a interlocutora totalmente fora de script, ficou ali tensa, nervosa, né, gaguejando e tal. Então isso aí já foi uma grande estratégia de operação psicológica, tá? Usada pelo chefe do executivo. Por outro lado, a gente viu também aquela ideia de errar o nome da pessoa com quem você vai conversar, né? Ah, não, vou conversar com fulaninho, não, é com fulanaço, não, é com fulaneiro, não, é com não sei o quê. Já é uma estratégia também de tentar desestabilizar o cara. Mas aí o cara responde de uma maneira também incrível, né? Que usou uma estratégia que a gente conhece aqui, uma estratégia ali muito comum no meio bélico, que é a estratégia do agente provocador. Poucas pessoas perceberam isso, mas grandes expoentes aí do jornalismo mainstream perceberam e fizeram inclusive textos sobre isso, dizendo que o sacerdote, né, que estava ali presente pode ter até tirado do ex-líder do executivo a possibilidade dele ter um sucesso de primeira rodada aí a partir da segunda-feira, né? Agora, o comentário que esse representante da mídia tradicional fez foi que o ex-líder do executivo deveria ter entendido que o sacerdote estava ali presente como um agente provocador e que o bate-boca que rolou não foi bom para o ex-chefe do executivo, ou seja, o próprio mainstream falando que ele escorregou na casca da banana de uma forte estratégia de operação psicológica no sentido de agente provocador. Então o sacerdote estava ali provocando, ele foi provocar o cara ao erro. A gente lembra sempre daquela história que eu conto, né? Para não usar exclusivamente exemplos assim da historiografia bélica, a gente usou o exemplo daquela Copa do Mundo, né, em que o Materazzi ficou falando um monte de coisa contra o Zinedine Zidane ali para desestabilizar psicologicamente o cara. O cara acabou caindo na pilha, né? Deu uma testada no tórax do outro cara, acabou sendo retirado do jogo, aquilo desestabilizou psicologicamente a equipe francesa. Exatamente isso que é o agente provocador, ele fica te induzindo ao erro. Foi isso que aconteceu, o sacerdote induziu o ex-líder do executivo ao erro e quem estava ligado percebeu que aquilo ali foi hiper negativo para ele, ok? Então foi uma espécie ali também de exorcismo que estava acontecendo ali, né? Porque o que na verdade é esse tipo de prática? Essa prática, ela pega uma pessoa que está com um espírito ali dentro dela, incubado, que está ali escondido, né? Que está ali camuflado. E você sacode a situação para que aquele problema que está ali escondidinho, ele venha à tona. E foi exatamente isso que aconteceu. Através dessa estratégia de agente provocador, o sacerdote conseguiu trazer à tona erros, trazer à tona problemas, trazer à tona questões ali que acabaram operando contra esse projeto aí de retorno ao poder. Então, um negócio muito sutil em termos de estratégia, muito interessante,
abre margem para muitas análises curiosas, ok? Os links para as matérias citadas vou deixar aqui embaixo para vocês, onde deixo também o link para você se inscrever no nosso treinamento Manual de Sobrevivência 2023, onde a gente vai estar conversando ali sobre todas essas coisas. Eu vou estar dando minha opinião, falando o que eu acho que a gente precisa fazer, entender o que eu acho que vai acontecer, para onde as coisas vão, como você se prepara para não se dar mal diante disso tudo. Primeiro link aqui embaixo, aproveite a oportunidade, inscrições por tempo limitado, não dá mole não. Separei uma lista de livros para vocês também, 14 livros com desconto ali de Black Friday, desconto que você não vai ver em lugar nenhum. Agora, tem uma série de descarregos aí que a gente tem que fazer também para além disso que aconteceu na última sexta-feira. Hoje, por exemplo, a taxa Selic, segundo o ministro Paulo Guedes, é um grande freio de mão puxado, né? Porque a taxa de juros alta, ela esfria a economia, né? E ela impede o progresso. Se a gente tivesse uma correção ainda que pequena nessa taxa de juros aí, a nossa prosperidade econômica ia ficar um negócio assim inacreditável, porque é uma deflação que vem do corte de impostos, não é uma canetada, não é uma estratégia mirabolante, porque se fosse tão fácil assim fazer dessa forma, todo mundo teria feito, né? O que tentaram fazer antes foi congelamento de preço, né? Pegar a bicicleta aí e dar uma pedaladinha, coisa que acabou dando enormes problemas, vocês sabem muito bem disso. Então, outras coisas que precisam ser libertas também, que o Brasil precisa se libertar, essa ideia desses juros tão altos, uma vez que a gente já está tendo deflação há muito tempo. Outra coisa que o mundo está se libertando também é dessa historinha da economia verde, né? Inclusive porque uma empresa alemã de energia, a RWE, está preparando agora 3 usinas de carvão para reiniciar as atividades em outubro, ou seja, aquela historinha de que o carvão é inimigo e tal, não pode ser usado, já está caindo por terra, né? Então está tendo um monte de exorcismo aí para lá e para cá, né? E a Europa parece que tá com essa dificuldade, né? Ainda de se libertar disso, tanto que o dinheiro está saindo fortemente da Europa. Os analistas estão prevendo aí agora já uma clara sucessão de quebradeiras lá na Europa, né? Possibilidade de grandes bancos e empresas quebrarem, os governos europeus, principalmente na Alemanha e na França, estatizando as empresas. Então lá em vez de você ter um exorcismo, o negócio está, o espírito tenebroso, ele está assumindo o controle, né? Mas uma outra libertação que aconteceu interessante foi a Universidade de Wisconsin, já que a gente está falando sobre essa agenda verde, né? A Universidade de Wisconsin-Madison, saiu uma matéria na revista Forbes muito interessante, dizendo que as vacas que ficam no pasto ajudam a reduzir a emissão de CO2, né? Foi uma pesquisa de cooperativa dos Estados Unidos que indica que mais tempo de pasto para as vacas pode reduzir a emissão de gases estufa. Lembra aquela ideia de que o grande vilão climático do mundo são as cabeças de gado ali, né? Porque liberam urina e liberam gases que são poluentes e tal. Parece que isso aí está caindo por terra também, tanto que está saindo até na revista Forbes esse tipo de questão. Agora, veja um problema, né? Parece que os proprietários de carros elétricos também estão com um grande desafio pela frente, porque no Reino Unido, por exemplo, o custo para você carregar um carro elétrico usando pontos de carregamento públicos ali, quando você está falando numa assinatura pré-paga, subiu 42%. O valor que o cara gasta para poder carregar o carro elétrico dele. Isso nos últimos 4 meses, né? E isso mostrou que o aumento do preço da energia está afastando muitas pessoas da ideia de comprar um carro elétrico. Então essa agenda de sustentabilidade, essa agenda verde, parece que ela está sendo retirada ali, igual um sacerdote que tira ali um espírito das trevas, né? Agora a Europa está dizendo que vai ter que investir 3 trilhões de reais para poder migrar para uma energia limpa, né? É claro que eles vão querer imprimir esses 3 trilhões. Se tivesse colocando esses trilhões todos aí para resolver os problemas da humanidade, já tinha resolvido, né? E parece que também a situação, né, a libra esterlina, né, tá uma situação muito complicada lá no Reino Unido também, teve uma queda essa semana de 3,50, renovando a mínima histórica. Então, a consequência de um país que quer gastar dinheiro para poder
tentar resolver problema energético. Vai sempre cair nessa história. E o ministro Paulo Guedes também mostrou como é que esse jogo internacional é um jogo muito sujo, né? Porque o ministro diz, por exemplo, que o Fundo Monetário Internacional atrapalhou muito o Brasil durante a crise sanitária. Aí você pergunta, mas por quê? Porque eles fizeram previsões de que o nosso produto interno bruto durante a crise sanitária cairia 9,1% no ano de 2020. Só que na prática o que aconteceu? Caiu apenas 4,1%, tá? 5 pontos percentuais menor do que a previsão do Fundo Monetário Internacional. Aí você acha que o Fundo Monetário Internacional são os maiores especialistas do mundo, né? É uma questão completamente parcial isso aqui, pessoal. E vocês vejam como é que os caras jogam contra o Brasil. Agora imagine se todas essas forças contrárias ao Brasil, que atuam como sanguessugas ali, como espíritos que estão encostados, sugando as energias do nosso país, imagine se isso for retirado numa grande sessão de exorcismo nacional. É para isso que a gente está caminhando. Deus queira, ok? O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever no nosso treinamento ali. Vou passar para vocês tudo que eu creio que precisa ser feito, ser conhecido e o que você precisa entender a partir de questões geopolíticas e estratégicas, bélicas, de entender o tipo de arapuca que estão tentando montar contra o nosso país, mais uma vez, que desde 2013 está debaixo de uma ofensiva de conflito híbrido, e a gente precisa entender o que é isso, quais são os aspectos disso para não sermos enrolados pelas astutas arapucas aí dos sanguessugas e dos abutres. Então, fundamental, link aqui embaixo, inscrição por tempo limitado, aproveite, venha estar conosco nesse momento aí de muitas angústias e indecisões e indefinições, venha estar conosco nesse grupo aqui que a gente vai estar interagindo, dizendo para você o que realmente está acontecendo, o que está por trás dos panos, ok? Dê uma olhadinha aqui embaixo também na livraria Daniel Lopes, separei 14 livros para vocês nesse momento, são livros de questões geopolíticas, bélicas, estratégicas, educação financeira e por aí vai, tá? É um compêndio de 14 livros fundamentais para você ter nesse momento, tá com descontaço de mais de 50%. Preço de Black Friday, aproveita o link aqui embaixo, forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!